The sermon Proving His Word was delivered on Monday evening, April 26, 1965, at the Embassy Hotel in Los Angeles, California, United States of America. O sermão Provando Sua Palavra foi pregado dia 26 de abril de 1965, segunda-feira à noite, no Hotel Embassy, em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos da América. Let us bow our heads just a moment. Inclinemos a cabeça só por um momento. Dear Heavenly Father, we are grateful that we are here tonight. We are grateful that we know your presence is here with us. Now we pray that you'll minister to each one of us as that we have need. We ask it in Jesus' name. Amen. You be seated. Querido Pai Celestial, estamos gratos por estar aqui esta noite. Nós estamos gratos por saber que tua presença está aqui conosco. Agora rogamos que tu ministres a cada um de nós conforme necessitamos. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. It does feel good to have these microphones alive. I was so sorry to kind of mess that up yesterday, the message that I wanted you to get so bad. Faz-me sentir bem ter estes microfones funcionando. Senti muito que isso tenha atrapalhado um pouco ontem, a mensagem que tanto queria que compreendessem. And I wanted you to be sure to see that the anchor that we have, we are not anchored by church, we're anchored in Christ. See? E eu queria que vocês não deixassem de ver isso. É a âncora que temos. Não estamos ancorados por uma igreja, estamos ancorados em Cristo. Vejam. He is that only way. He's the only place of safety. The only place that God ever put His name. Ele é esse único caminho. Ele é o único lugar de segurança, o único lugar em que Deus alguma vez pôs o seu nome. God said He would meet the people in the place He chose to put His name. Not in any gate, but in the gate that He chose. And in that place He would meet the people and there only. E Deus disse que se encontraria com o povo no lugar em que Ele escolheu para pôr o seu nome. Não em qualquer porta, mas na porta que Ele escolheu. E nesse lugar Ele se encontraria com o povo. E ali somente. And we find out that God never put His name anywhere but in His Son, Jesus Christ. As the Son always takes the name of the Father. E verificamos que Deus nunca pôs o seu nome em parte alguma, a não ser em seu Filho, Jesus Cristo, uma vez que o Filho sempre recebe o nome do Pai. And now you say, well, what does that apply today? Each one says them in Jesus. He is the Word. E agora você diz, bem, a que isto se aplica hoje? Cada um diz, eu estou em Jesus. Ele é a palavra. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The Word was made flesh and dwelt among us. Isso, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Again, it's also written in Revelation, the 19th chapter, when we see Him coming, the bride and groom, His vesture dipped in blood, His name was called the Word of God. He is the Word of God. Novamente, também está escrito em Apocalipse, capítulo 19, quando ouvirmos vindo a noiva e o noivo, com a veste salpicada de sangue. O nome pelo qual se chamava era a Palavra de Deus. Ele é a Palavra de Deus. And He is the quickening power. He is the Holy Spirit, is that the dynamics that comes into the mechanics of words that make it live. Isto é, Ele é o poder vivificador. Ele é o Espírito Santo, é isso, a dinâmica que entra na mecânica, as palavras que a fazem viver. And it all has to work together or it just won't work. It's got to take the whole Bible, the whole Christ, the full gospel. E tudo isto tem de funcionar em conjunto, ou simplesmente não funcionará. Tem de tomar a totalidade da Bíblia, a totalidade de Cristo.
o Evangelho pleno. I want to say to this panel that I watched on television last night, knowing it was going to be on, and I watched it. I want to comment, these brethren, the ones that was on that panel, such a masterly piece of answering questions. Eu quero dizer sobre este painel que assisti na televisão ontem à noite, sabendo que seria apresentado, e eu assisti. Quero comentar sobre estes irmãos, os que estavam nesse painel, tal primor em responder perguntas. And I'm very much of a critic, anyhow, but there wasn't nothing to criticize there. It was absolutely genuine. I could agree with that 100%. Thank you. Eu sou muito crítico, vocês sabem, de qualquer modo, mas não havia nada para se criticar ali. Era absolutamente genuíno e pude concordar com isso 100%. Obrigado. Amém. Them answers was right to the point. I certainly did appreciate that. I only wished I had a film to show in my church at home. It was really nice. Aquelas respostas foram diretamente ao ponto. Eu, sem dúvida, apreciei isso. Eu somente queria ter um filme para apresentar em minha igreja, em casa. Foi realmente agradável. And I'm so thankful to know that God has dealt out in the other realms besides our own Pentecostal group and are picking up man, those seed of God that's been laying out there all these years, waiting for the light to shine across them. E eu estou tão agradecido em saber que Deus tem lidado nos outros campos, além do nosso próprio grupo pentecostal, e está levantando homens, essa semente de Deus, que tem estado depositada ali por todos estes anos, esperando pela luz resplandecer na frente deles. And it also gives us a warning, friends, to know that Jesus said when this sleeping virgin had begun to come in to buy oil, that was when the bridegroom was coming. E isto também nos dá uma advertência, amigos. Ao saber que Jesus disse, quando esta virgem adormecida tinha começado a entrar para comprar azeite, aí foi quando o noivo estava vindo. So we can see by that, when we see the Episcopalian, Presbyterian, Methodist, Baptist, Lutheran coming in to get the oil, then that was the hour that the bridegroom came. Let's remember that. Assim podemos ver por meio disso, quando vemos os episcopais, presbiterianos, metodistas, batistas, luteranos entrando para obter o azeite, então essa foi a hora em que o noivo veio. Recordemo-nos disso. I never had Billy, my son, to say such to me as he did just a few moments ago. Nunca me ocorreu de Billy, meu filho, dizer-me tal como disse há alguns momentos. He said, Daddy, I don't tell you what to do. I don't mean to impress you by anything. But said, Daddy, for whatever you do, put all your time for them sick people. He said, I've never seen so many sick people. Ele disse, papai, não estou lhe dizendo o que fazer, não tenho a intenção de impressioná-lo com coisa alguma, mas disse, papai, o que quer que faça, dedique todo o seu tempo a essas pessoas enfermas. Ele disse, nunca vi tantas pessoas enfermas. Said, I gave out 200 cards in just a moment or two. Said, there's so many people sick. He seldom ever tells me that. Disse, eu distribuí 200 cartões em alguns momentos. Disse, há tantas pessoas enfermas. Ele muito raramente me diz isso. And then I come tonight with some little notes wrote down here and some comments upon the oncoming judgment. And knowing that we're sitting here tonight with the very wrath of God jerking beneath us, and soon she'll swipe it up. E então eu vim esta noite com algumas pequenas notas escritas aqui e alguns comentários sobre o julgamento que se aproxima, e sabendo que estamos sentados aqui esta noite com a própria ira de Deus estremecendo embaixo de nós, e logo ela o golpeará. And knowing that the wrath of God is waiting just at the moment it will be said, it'll be over for millions. E sabendo que a ira de Deus está esperando, no momento em que for dito, estará terminando para milhões. And knowing that in my heart and knowing it to be so, and then we see so many sick pressing and pulling.
E sabendo disso em meu coração, e sabendo que é assim, e então vemos tantos enfermos se acotovelando. I thought tonight most of them are Christians, and let me say to this, you children of God, whatever you do, you let everything else go. You serve God day and night with all your heart. E pensei, esta noite, na maioria são cristãos. E permita-me dizer isto a vocês, filhos de Deus. Seja o que fizerem, desprendam-se de tudo. Sirvam a Deus dia e noite de todo o coração. You can feel there's something wrong. You can tell it as you walk in the streets. You can, and wherever you go, you know if you're spiritual, and I know you are. Vocês podem sentir que há algo errado. Vocês podem constatar isto ao caminhar pelas ruas. Vocês podem e onde quer que vão. Vocês sabem se são espirituais. E sei que são. And I was talking to a man, Brother Strami. I don't know whether Tony's here or not. E eu estava conversando com um homem, o irmão Strome. Não sei se Tony está aqui ou não. He was Tony Salami. Salami. No, I got the wrong Tony. Ele estava... Tony Salami. Não, estou falando do Tony errado. No, that's the wrong Tony. This is the Tony of Tucson. What is his name? Strami. I know Strami or something. I get on. Não, esse é Tony. Este é o Tony de Tucson. Qual é o nome dele? Strami. Eu sei que é Strami ou algo assim. Eu fico totalmente... In his story the other day was a man came in. It's very striking. He was saying something that brought back a memory to me when last time I was in India. Em sua loja, o outro dia, um homem entrou. Foi impressionante. Ele estava dizendo algo que me fez recordar de quando da última vez em que estive na Índia. Where I think the Lord gave us the greatest crowd we ever had at one time. Was in Bombay. We couldn't even find places nowhere to put them. Tens of thousands and thousands of people. Onde eu acho que o Senhor nos deu a maior multidão que já tivemos em uma só ocasião. Foi em Bombaim. Não conseguimos nem mesmo encontrar lugares em parte alguma para acomodá-los. Dezenas e dezenas de milhares de pessoas. And just before we got there, there's a newspaper translated. India's a bilingual country. It was the English paper. E pouco antes de chegarmos ali, havia um jornal traduzido. Bem, a Índia é um país bilíngue. Era o jornal em inglês. And it said, well, the earthquakes must be over. The birds are flying back to their home and their nest. E disse, bem, os terremotos devem ter acabado. Os pássaros estão voando de volta aos seus lares em seus ninhos. A few days before the earthquake come, that tore down the fences and things, the little birds find themselves shelters in the rocks and build their nests. Alguns dias antes, os terremotos vieram, que derrubaram as cercas e coisas tais. Os pequenos pássaros encontram abrigo para si nas rochas e constroem seus ninhos. In the afternoon or in the midday, when the sun's real hot, all the animals stand around those rock walls to get in the shade. E à tarde ou ao meio-dia, quando o sol está realmente quente, todos os animais ficam em volta daqueles muros de pedra para ficar na sombra. And for 2 days, the birds stayed out in the trees. They wouldn't come to their nest. E por 2 dias os pássaros ficaram nas árvores. Eles não queriam voltar para os seus ninhos. And 2 days, the animals, the sheep and cattle, they would not come around in the afternoon and hang around those walls. They stayed out in the field and leaned against each other for shade. E por 2 dias, os animais, as ovelhas e o gado não queriam se aproximar à tarde ou se demorar junto àqueles muros. Eles ficaram no campo e se recostaram uns aos outros para fazer sombra. And then all at once, an earthquake. They just shook the walls and tore down the buildings.
Então, subitamente, um terremoto que simplesmente balançou os muros e derrubou os edifícios. See, if those little birds had been in there, they would have perished. The cattle had been standing beneath it, and the sheep, they'd have perished. God warning nature. E veja, se aqueles pequenos pássaros tivessem estado ali, eles teriam perecido. Se o gado tivesse estado embaixo disto, e as ovelhas, eles teriam perecido. Deus advertindo a natureza. A few days ago down in Brother Tony's store, I was listening to a man there that said when this earthquake taking place in Alaska, he was fishing down what we call Stony Point, Mexico. Alguns dias atrás, na loja do irmão Tony, eu estava ouvindo um homem ali que disse, quando esse terremoto aconteceu no Alasca, ele estava pescando lá no que chamamos Stony Point, no México. And he said the birds wouldn't feed, and the fish wouldn't feed. There was something wrong, and all at once the earthquake broke loose. E ele disse, os pássaros não queriam se alimentar e os peixes não queriam se alimentar. Havia algo errado e, subitamente, o terremoto começou. And the other day when that happened over in India, or wherever it was, he said he was fishing again. E outro dia, quando aquele aconteceu na Índia, ou onde quer que tenha sido, ele disse que estava pescando novamente. He thought, well, it's strange. Those fish feed about this time. There's not a roll in the water nowhere. The water just is quite perfect time for the fish to feed, but they didn't feed. E ele pensou, bem, é estranho. Esses peixes se alimentam mais ou menos a esta hora. Não há nenhuma ondulação na água em parte alguma. A água está simplesmente tão quieta, ocasião perfeita para os peixes se alimentarem. Mas não se alimentavam. And all the birds that's usually out there, the gulls picking up these fish and things, was all walking around on the bank, huddling one against another. E todos os pássaros que normalmente estão ali, as gaivotas, apanhando estes peixes e coisas tais, estavam todas caminhando em volta na margem, aconchegando-se umas às outras. In a few moments, the sea moss from the bottom began to come up like that. An earthquake had happened across the other side of the earth. Em poucos momentos, o musgo marinho do fundo começou a subir assim. Um terremoto tinha acontecido do outro lado da terra. See, them fish know there was something wrong, something's fixing to happen. Those birds knew the same. Veja, aqueles peixes sabiam que havia algo errado, que algo estava para acontecer. Aqueles pássaros sabiam a mesma coisa. Surely, if God gives a fish and a bird discernment, how much more should He give His children? Certamente, se Deus dá a um peixe e a um pássaro discernimento, quanto mais devia Ele dar aos seus filhos. We know that we're at the end time, and judgment is waiting, so let's be real reverent. Flee to God with all your heart. Nós sabemos que estamos no tempo do fim e o juízo está esperando, de modo que sejamos realmente reverentes. Fuja para Deus de todo o coração. O Capernaum, thou who art exalted into heaven will be brought down into hell. And today she lays beneath the bed of the waters. Just remember and pray. Ó Cafarnaum, tu que te ergues até os céus, serás abatida até os infernos. E hoje ela se encontra sob o leito das águas. Somente se lembre e ore. Now, tonight I want to read a place here in the Scripture just for a few moments. We're going to pray for the sick. Billy said he gave out a bunch of prayer cards. And he gave out some yesterday, and I never got to any of them last night. Agora, esta noite eu quero ler um trecho aqui na Escritura, só por alguns momentos. Vamos orar pelos enfermos. Billy disse que distribuiu um monte de cartões de oração. E ele distribuiu alguns ontem, e nem cheguei a nenhum deles ontem à noite. And I wondered, when the Holy Spirit came, it's just, you can't make it work. It's just like a little lever, you pull yourself into a gear. You're the one who does that operating of the Holy Spirit, not me. You do that yourself. E eu me perguntei, quando o Espírito Santo veio, você simplesmente não pode fazê-lo operar. É como uma pequena alavanca, você engata uma marcha, vocês são os que fazem essa operação do Espírito Santo, não eu. Vocês fazem isso, vocês próprios. So last night I noticed even in discernment, it never picked up with the people just right. They didn't seem to take to it.
Deste modo, ontem à noite, eu notei até mesmo no discernimento que isso não se enquadrou com as pessoas como devia. Eles não pareceram se entrosar com isso. I have found that here lately it seems like more or less, just as I was speaking, laying hands upon the sick. Eu verifiquei isto aqui ultimamente. É o que parece, mais ou menos enquanto eu estava falando, impondo as mãos sobre os enfermos. They know we should realize that in us has been given, we who believe Jesus Christ and been born of His Spirit and filled with that quickening power that's in you. Eles sabem, nós devíamos compreender que em nós foi dado, nós que cremos em Jesus Cristo e nascemos do seu Espírito e fomos cheios com esse poder vivificador, esse poder que está em você. By laying on hands on the others like the disciples did and down through the age, it absolutely healed the sick, raised the dead, it showed visions, prophecies. Ao impor as mãos uns sobre os outros, como os discípulos faziam, e no decorrer da era, isto absolutamente curava os enfermos, ressuscitava os mortos, isto mostrava visões, profecias. And the very same Spirit that lived amongst the early apostles is living in the church today, working the very same things. E exatamente o mesmo Espírito que viveu entre os apóstolos primitivos está vivendo na igreja hoje, operando exatamente as mesmas coisas. And as quick as we can recognize that, see, no matter how much it's a working, you've got to recognize that and believe that. E tão logo possamos reconhecer isso, veja, não importa o quanto esteja operando, você tem de reconhecer isso e crer nisso. It won't do one bit of good until you do believe it. But the moment you believe it, your troubles are ended. That's true. Não fará nenhum bem até que você creia nisto. Mas no momento em que você crer nisto, seus problemas estão terminados. Isso é verdade. Now, let us turn into Scripture. I was sitting out there a few moments ago, jotted down a few more scriptures to change my text for the night. Agora vamos ler na Escritura. Eu estava sentado ali há alguns momentos, anotei mais algumas Escrituras para mudar meu texto para a noite. And I want to read some out of the Word of God, out of the book of St. Luke, the 8th chapter, beginning with the 40th verse. Listen now, I'm going to read extensively. E quero ler algo da Palavra de Deus no livro de São Lucas, capítulo 8, começando com o versículo 40. Ouçam agora, vou ler extensamente. And it came to pass that when Jesus was returned, the people gladly received him, for they were all waiting for him. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. Would not that be a fine attitude for the company tonight? Não seria essa uma ótima atitude para o grupo esta noite? And behold, there came a man named Jairus, and he was a ruler of a synagogue, and he fell down at Jesus' feet and besought him that he would come into his house. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. For he had one only daughter, about 12 years of age, and she lay a-dying. But as he went, the people thronged him. Porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. Indo ele, apertava-o a multidão. And a woman having an issue of blood 12 years, which had spent all of her living upon physicians, neither could be healed of any. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Came behind him and touched the border of his garment, and immediately her issue of blood stanched. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste e logo estancou o fluxo do seu sangue. And Jesus said, Who touched me? When all denied, Peter and they that were with him said, Master, the multitude throng thee and press thee, and sayest thou, Who touched me? E disse Jesus, quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele, Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes, quem é que me tocou?
Jesus said, "Somebody has touched me, for I perceive that virtue is gone out of me." Disse Jesus, alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. And when the woman saw that she was not hid, she came trembling and fell down before him and declared unto him before all the people for what cause she had touched him and how she was healed immediately. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrou-se ante ele e declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como logo sarara. And he said unto her, "Daughter, be of good comfort. Thy faith has made thee whole. Go in peace." E ele lhe disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. And while he spake, there certain one came from the ruler of the synagogue's house, saying to him, "Thy daughter is dead. Trouble not the master." E estando ele falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo, a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. But when Jesus heard it, he answered him, saying, "Fear not, believe only, and she shall be made whole." Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe, dizendo, não temas, crê somente e serás salva. And when he was come into the house, he suffered no man to go in, save Peter, James, and John, and the father and the mother of the maiden. E tendo entrado na casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, a Tiago e a João, e ao pai e a mãe da menina. And all wept, wailed her. And he said, "Weep not, she is not dead, but asleep." E todos choravam, a pranteavam. E ele disse, não choreis, não está morta, mas adormecida. And they laughed him to scorn, knowing that she was dead. E riam-se dele, sabendo que estava morta. But he put them all out and took her by the hand and called the maid, saying, "Maid, arise." Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou a menina, dizendo, levanta-te, menina. And her spirit came again, and she rose straightway. And he commanded to give her meat. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. And her parents was astonished. But he charged them that they should tell no man what was done. E seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Now let us pray. Agora oremos. Dear Heavenly Father, as we read this word, we know that is truth. This happened. Querido Pai Celestial, ao lermos a Tua palavra, sabemos que isso é verdade. Isto aconteceu. It's not some mythical story that we would read out of maybe a newspaper or some book of fiction, but this comes from the book that we know to be the Word of God. We believe it happened. Não é alguma história mítica que lemos, quem sabe de um jornal ou de algum livro de ficção, mas isto vem do livro que sabemos ser a palavra de Deus. Nós cremos que isto aconteceu. We believe that this Jesus that did this notable thing, 2 instances here, of the woman with the blood issue and the dead child. Nós cremos que este Jesus que fez esta coisa notável em 2 ocasiões aqui, da mulher com o fluxo de sangue e a criança morta. We believe that he is God's Son, that God raised him up from the dead and has presented him to us tonight in the person of the Holy Ghost. And we believe that he is here with us tonight. Nós cremos que ele é o Filho de Deus, que Deus o ressuscitou dentre os mortos e o apresentou a nós esta noite na pessoa do Espírito Santo. E cremos que ele está aqui conosco esta noite. Believing that he's the same yesterday, today, and forever, his compassions reach out to the people. E crendo que ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente, suas compaixões se estendem em direção ao povo. And as the people reach for him, the same results that was given in that day will be given this day. Grant it again, Father, that we might have a fresh anointing.
À medida que o povo busca a Ele, os mesmos resultados que foram concedidos naquele dia serão concedidos neste dia. Concede-o novamente, Pai, para que possamos ter uma nova unção. As Brother Shakarian asked so sincerely a while ago and asked the audience to believe, we are asking again in the name of Jesus Christ. Amen. Como o irmão Shakarian pediu tão sinceramente faz pouco e pediu à audiência para crer, nós estamos pedindo novamente no nome de Jesus Cristo. Amém. I want to speak just for a few moments, and that will be just a few moments, because I want to get them people with the prayer cards up here and pray for them. And omitting any other thing, but just praying for the sick. Eu quero falar só por alguns momentos e serão somente alguns momentos, porque quero trazer essas pessoas com cartões de oração aqui e orar por elas. E omitindo qualquer outra coisa e somente orando pelos enfermos. But before we pray for the sick, we've got to get the people in that attitude. It's the attitude that always brings the results. It's the attitude that you take towards God. Mas antes de orar pelos enfermos, temos de levar o povo a essa atitude. É a atitude que sempre traz os resultados. É a atitude que você toma para com Deus. Here's a woman touched his garment. She was healed with a blood issue. A soldier spit in his face and put a crown of thorns on his head and felt no virtue. Aqui está uma mulher que tocou sua veste. Ela foi curada com um fluxo de sangue. Um soldado cuspiu em sua face e pôs uma coroa de espinhos em sua cabeça e não sentiu virtude alguma. It's your approach, the attitude. It's what it takes, and that's what it is tonight, dear friend. It takes the attitude. É a sua aproximação. A atitude é o que se requer, e é isso que é esta noite, estimado amigo. Requer-se a atitude. We are and believe that we are in the presence of Jesus Christ. But it's your attitude that brings the results. Nós estamos e cremos que estamos na presença de Jesus Cristo, mas é a sua atitude que traz os resultados. The mechanics is here, and so is the dynamics. If you can just get started, God will do the rest. A mecânica está aqui e do mesmo modo está a dinâmica. Se você puder somente dar a partida, Deus fará o resto. Now, this subject that I want to speak on for a few moments is proving His Word. Now, that's a great thing to think of that, proving His Word. Agora, este tema sobre o qual desejo falar por alguns momentos é provando sua palavra. Agora, essa é uma grande coisa, pensar nisso. Provando sua palavra. Now, God's just as able to prove His Word tonight as He ever did prove it. And the Bible also said, prove all things. Hold fast to that what's good. Agora, Deus está simplesmente tão apto a provar sua palavra esta noite quanto Ele sempre a provou. E a Bíblia também diz, examinai tudo, retende-o bem. Now, you've heard, no doubt, the old proverb, prove it, I'll believe it. But that doesn't hold true. Agora, vocês já ouviram, sem dúvida, ouviram o velho provérbio, prove que eu acredito, mas isso não é comprovado. Many times I've seen many things proved that was absolutely scientifically even proved, and yet people didn't believe it anyhow. Muitas vezes eu vi muitas coisas serem provadas que eram absolutamente, até cientificamente provadas, e ainda assim as pessoas não criam nisso de qualquer modo. I was talking with a man here not long ago. We was talking about divine healing. He said, I wouldn't believe it. I don't care what would happen, how much proof you could show of it. I still don't believe it. Eu estava conversando com um homem aqui não faz muito. Estávamos conversando sobre cura divina. Ele disse, eu não creria nisto. Não me importa o que acontecesse, quanta prova você pudesse mostrar disto, eu nem assim creio nisto. Well, certainly, no matter what you'd ever do for that man, he's lost. He cannot believe. There's nothing in him to believe. Bem, certamente, não importa o que você alguma vez fizesse por esse homem, ele está perdido. Ele não pode crer. Não há nada nele para crer. I just had a little experience here about a week ago. As you all know that I hunt. And when I come back from my meeting, I've been lion hunting. Eu recentemente tive uma pequena experiência aqui.
há cerca de uma semana, como todos vocês sabem, que eu caço, e quando retornei de minha reunião, estive caçando onças. And after I moved into Arizona, it's good. I like to hunt big game. And I like to get out amongst nature and watch it. Now, I'm not a killer. I just hunt. E depois que me mudei para o Arizona, é bom, eu gosto de caçar animais de grande porte. E gosto de sair para o meio da natureza e observá-la. Agora, eu não sou um assassino, eu somente caço. So I don't like to destroy game. I don't think it's right. I think it's just as much sin to kill game when you're not using it and go use it for a purpose as it would be to kill anything else. I believe it's wrong. We shouldn't do that. Assim, eu não gosto de destruir a caça. Eu não acho que seja certo. Eu acho que é simplesmente tão pecado matar a caça quando você não a aproveita ou vai aproveitá-la com um propósito, quanto seria matar qualquer outra coisa. Eu creio que é errado. Não devíamos fazer isso. God gave it to us for food and for purposes, and we should not destroy it. But now what the law says you can take, all right. Just don't waste it. Deus a deu para nós para alimento e com propósitos, e não devíamos destruí-la. Mas agora o que a lei diz que se pode apanhar, muito bem. Somente não a desperdice. And down there, the season's out for everything else. Lions kill a lot of cattle. I know a lot of ranchers up in the country, and every time they get a kill, well, they call me. When a lion gets among sheep. E eu aqui, a estação terminou para tudo mais. Onças matam muito gado. E conheço muitos fazendeiros na região, e toda vez que tem um animal abatido, ora, eles me chamam, quando uma onça vai atrás das ovelhas. A certain friend of mine the other night lost about $3,500 in one night by one lion, killing just lambs. He got in, of course, the rest of the lions are going to have to pay for his sin. Um certo amigo meu, a outra noite, perdeu cerca de $3.500 em uma noite, por causa de uma onça matando somente cordeiros. Ela se meteu ali e, naturalmente, o resto das onças vai ter de pagar por seu pecado. And so I got the lion. And so it was a great big lion, 9 foot long, weighed close to something, so it was a good big lion. E assim, matei a onça. E era uma enorme onça, e 9 pés de comprimento, e pesava quase 200 e pouco, de modo que era uma onça de bom tamanho. Then I went from the country of Arizona up into Utah to hunt. And so I was told that there was people up there, the man that I was going to hunt with was a government trapper. And for goodness sakes, don't mention anything about religion around him. He said he was really a rough fella. E então fui da região do Arizona para Utah para caçar. E assim fui informado que havia pessoas ali, que um homem com quem eu ia caçar era caçador para o governo, que usa armadilhas. E, pelo amor de Deus, não mencione nada sobre religião perto dele, disse. Ele é um indivíduo realmente rude. And I said, well, I told the man I was going with, I said, I won't mention it. He said, don't say, preacher, if you do, you'll never get to go hunting. He wouldn't take you. E eu disse ao homem com quem estava indo, eu não mencionarei. Ele disse, não diga, pregador. Se eu fizer, você não vai conseguir caçar, ele não o levará. Said, I hunted with him 3 days and slept with him every night, eat with him every day, and he never even said, good morning, how do you do, you want something to eat, wash the dishes? Nothing. Disse, eu cacei com ele por 3 dias. Eu dormi com ele todas as noites, comi com ele todos os dias, e ele nunca, nem mesmo disse, bom dia. Como está? Quer algo para comer? Lave os pratos. Nada. Said, now just don't say nothing about it. I said, I won't say a word. So I didn't tell him I wouldn't pray, but I just kept on telling him I prayed. Disse, agora simplesmente não diga nada sobre isto. Eu disse, não direi uma palavra. Deste modo, eu não lhe disse que não ia orar, mas somente prossegui dizendo-lhe que eu ia orar. So when we got up there, the man was a very hard character, and I didn't think he believed anything, and he just lost a baby a few nights before that, a stillborn baby. Assim, quando chegamos lá, o homem tinha um caráter muito desagradável e não achei que ele cresce em alguma coisa. E ele tinha acabado de perder um bebê algumas noites antes disso, um bebê que nasceu morto.
So we went hunting, and on the second day, the man I was hunting with had told him, said, I get to hunt everywhere around the country. Desse modo, nós fomos caçar, e no segundo dia o homem com quem eu estava caçando tinha lhe disse que eu conseguia caçar por toda parte no país. So when the other hunter was with me had left, we were way on top of peaks where we just run a line till we got him in the rocks and he got away. Assim, quando o outro caçador que estava comigo tinha saído, nós estávamos bem no topo dos cumes, onde tínhamos acabado de perseguir uma onça, até que o levamos a entrar por entre as rochas e ela tinha escapado. And so we were sitting there waiting for the dog to return. And this man said to me, he said, the other hunter, your friend, tells me that you get to hunt everywhere. You got plenty of money? So I guess it's none of my business. E deste modo estávamos sentados ali esperando que o cão voltasse. E este homem ele disse, o outro caçador, seu amigo, me disse que o senhor consegue caçar por toda parte. O senhor tem muito dinheiro? Disse, suponho que não seja da minha conta. And I said, there isn't plenty of money. I said, I'm sponsored. And he said, I see. E eu disse, não é que eu tenha muito dinheiro. Eu disse, eu recebo auxílio para realizar um trabalho. E ele disse, entendo. He said, well, I guess it's none of my business again, but said, are you with the firm that sponsors you? He's pulling it right out of me. I promised I would. So I said, no, sir, I'm a preacher, a missionary. Ele disse, bem, suponho que não seja da minha conta novamente, mas, disse, o senhor trabalha para uma firma que custeia seus gastos? Ele estava puxando isso de mim. Eu prometi que não contaria, veja. Deste modo, eu disse, sim, não, senhor, eu sou pregador, um missionário. He said, what? I said, missionary. And he just stood and looked at me for a few minutes. E ele disse, o quê? Eu disse, missionário. E ele só ficou olhando para mim por alguns minutos. I said, do you have any hope for life hereafter? What is your hope? Eu disse, o senhor tem alguma esperança de vida futura? Qual é a sua esperança? He said, I'm a Jack Mormon. I said, a what? He said, a Jack Mormon. I said, what kind's that? So the one that swears and drinks coffee and smokes cigarettes. I said, well, honest confession is good for the soul. Ele disse, eu sou um Jack Mormon. E eu disse, o quê? Ele disse, um Jack Mormon. Eu disse, que tipo é esse? Disse, o que fala palavrão e bebe café e fuma cigarros. Eu disse, bem, uma confissão honesta é boa para a alma. And he said, I want to ask you something. He said, I am told that the Mormon Church is the only true church there is. He said, do you believe that? E então ele disse, quero lhe perguntar uma coisa. Ele disse, dizem-me que a Igreja Mormon é a única igreja verdadeira que há. Ele disse, o senhor crê nisto? I said, when it comes to church, I guess it's as good as any of them. I only know one truth, and that's Jesus Christ. I said, I know He's true. Eu disse, no que se refere à igreja, suponho que seja tão boa quanto qualquer uma delas. Eu somente conheço uma verdade e essa é Jesus Cristo. Eu disse, eu sei que Ele é a verdade. Well, he said, I had a baby born the other night, stillborn. He said, I'm told that this baby, because it was stillborn, God never did breathe the breath of life into it, that I'll never see it again. He said, what do you think about that? Bem, ele disse, eu tive um bebê que nasceu morto a outra noite. Ele disse, disseram-me que este bebê, porque nasceu morto, Deus nunca soprou o fôlego da vida nele, de modo que eu nunca o verei novamente. Ele disse, o que o senhor pensa disso? Well, I said, you won't as a Jack Mormon. You sure won't. That's one thing sure. You won't see it as long as you stay a Jack Mormon. Bem, eu disse, o senhor não o verá como um Jack Mormon. Com certeza que não. Nisso não há dúvida. Você não o verá enquanto permanecer um Jack Mormon. And he said, well, he had been pushing at me, so why not push him back a little bit? You see, we had time to push back. E ele disse, bem, ele tinha me provocado, de modo que eu o provoquei de volta um pouquinho. Veja, tive oportunidade de provocar de volta. So he said, I said, what's the matter? He said, I don't know. And he said, well, what do you think?
Assim eu disse, o que aconteceu? Ele disse, eu não sei. E ele disse, bem, o que o senhor acha? I said, I am acquainted with many fine, I didn't know he was a Mormon. And I know it being in Utah, it probably was, because most of the people up there are Mormon around Salt Lake City. This wasn't Salt Lake City, however. Eu disse, conheço pessoalmente muitos ótimos. Eu não sabia que ele era mormon. E eu sei, sendo isto em Utah, provavelmente era, mas porque a maioria das pessoas lá é mormon nas imediações de Salt Lake City. Isto não era Salt Lake City, todavia. So I thought, well, I've had some fine Mormon friends, been in the prayer lines, fine people. I said, I have met some very fine men who are Mormons. Assim eu pensei, bem, tenho alguns ótimos amigos mormons que estiveram nas filas de oração, ótimas pessoas. E eu disse, conheci alguns homens excelentes que são mormons. And he said, I said, I don't know their teaching on that. I wouldn't want to say something contrary to their teaching because that's what you are, and I respect that highly. And I said, well, you believe that? He said, yes, sir, I do, but said I don't live to it. E ele disse, eu disse, não conheço o ensino deles sobre isso e não gostaria de dizer algo contrário ao ensino deles, porque isso é o que o Senhor é, e eu respeito isso sumamente. E eu disse, bem, o Senhor crê nisso? Ele disse, sim, senhor, eu creio, mas, disse, eu não vivo à altura disso. I said, well, I believe that the Bible teaches that God knew that baby millions of years ago before the foundation of the world. Eu disse, bem, eu creio que a Bíblia ensina que Deus conhecia aquele bebê milhões de anos atrás, antes da fundação do mundo. I said, God told Jeremiah, before you was ever conceived in your mother's womb, before you ever was come forth from the belly, I knew you, sanctified you, and ordained you a prophet to the nations. I said, that's how much he knew about it. See? Eu disse, Deus disse a Jeremias, antes mesmo que tivesse sido concebido no ventre de tua mãe, antes mesmo que saísses da madre, eu te conheci, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Eu disse, isso é quanto ele soube acerca dele. Veja. He said, thank you. He started walking down the hill, and then he met with this other fella, and he said, why didn't you tell me that guy was a preacher? And so he talked to him a little bit and began telling him about the meetings. Ele disse obrigado. Ele começou a caminhar colina abaixo, e então ele encontrou com o outro indivíduo, e ele disse, por que você não me contou que aquele sujeito era pregador? E assim ele conversou com ele um pouquinho e começou a lhe contar acerca das reuniões. Mormons believe prophecy. Might not be any here, but they do believe in prophecy. But so maybe I'm talking out of school. Well, but however, they believe. Agora, mormons creem em profecia. Talvez não haja nenhum aqui, mas eles creem em profecia. Mas, deste modo, talvez eu esteja falando fora da escola, mas sim. Porém, de qualquer modo, eles creem. And he came back to me and said, I understand that you are a prophet. I said, no, sir. I said, the Lord has showed me a few things to happen. E ele retornou a mim, disse, pelo que entendo, o senhor é profeta. Eu disse, não, senhor. Eu disse, o Senhor tem me mostrado algumas coisas por acontecer. And he took off right away, said, let's go in. And he got in his car and went down to his little city from where he lived. In a few moments he was missing. We was fixing the dogs to take another hunt right after lunch. E ele partiu imediatamente e disse, vamos entrar. E ele entrou em seu carro e desceu até havia uma cidadezinha perto de onde ele morava. Passaram-se alguns momentos, demos falta dele. Nós estávamos arrumando os cães para sair novamente a caçar após o almoço. And when we did, he took off in the car. In a few moments, a fine-looking young man come back, about 17 years old, a real saintly-looking Christian gentleman. He said, this is my brother. He said, he is not a Jack Mormon. He's a real Mormon. E enquanto arrumávamos, ele partiu em um carro. Em poucos momentos, um jovem de boa aparência voltou com cerca de 17 anos de idade, um cavalheiro cristão de aparência realmente santa. Ele disse, este é o meu irmão. Disse, ele não é um Jack Mormon.
Ele é um verdadeiro mormon. I said, how do you do, son? And he said, I understand that my brother tells me that you are a prophet. I said, no, sir. I said, it isn't that I am a prophet. I said, the Lord has showed me things to come to pass. Eu disse, como vai, filho? E ele disse, eu entendo pelo que meu irmão me contou que o senhor é profeta. Eu disse, não, senhor. Eu disse, não é que eu seja profeta. Eu disse, o senhor tem me mostrado coisas por acontecer. I said, I have a shot in my arm right now. I'm supposed to be on the operating table. He said, but my brother told me this. And I said, if that's so, I don't need the operation. Ele disse, tomei uma injeção no braço agora mesmo, é para eu estar na mesa de operação. Ele disse, mas meu irmão me disse isto, e eu disse, se é assim, eu não necessito da operação. He looked me right straight in the eye, an honest, true, sincere look. Said, you lay your hands upon me. If these things are so, I won't need the operation. He went home well. Ele me olhou direto no olho, um olhar sincero, honesto, verdadeiro, disse, o senhor impõe as mãos sobre mim. Se estas coisas são assim, eu não necessitarei da operação. Ele foi saudável para casa. This brother, Christian friend of mine, was hunting with me from Phoenix. He said to me, some of these boys are sitting right here now. One of them I know is here, present. Este irmão, meu amigo cristão, estava caçando comigo de Phoenix. Ele disse, alguns desses rapazes estão sentados aqui mesmo agora. Um deles eu sei que está aqui presente. We went home. He said, Brother Branham, if the Lord would show you a vision and let you tell them Mormons just what's going to happen, that will do it because they are looking for it. Nós fomos para casa. Ele disse, irmão Branham, se o senhor lhe mostrasse uma visão e o deixasse dizer a esses mormons simplesmente o que vai acontecer, isso bastará, porque eles estão esperando por isto. So I prayed, and on my road back home, and I was coming up on the following Monday, Sunday, about 10 o'clock, I was standing in the room after church that morning and was looking out, and I saw flashlights flashing, or some kind of a light flashing. Desse modo, eu orei, e a caminho de volta para casa eu estava vindo na segunda-feira seguinte, domingo, por volta das 10 horas, eu estava de pé na sala após o culto aquela manhã e estava olhando para fora. E eu vi lanternas lampejando ou algum tipo de luz lampejando. And I saw a line that was in a tree, and it was too small for me to shoot. I didn't want it. And there was someone else shot it, and when they did, they shot it with too big a gun and blowed the line up. I didn't appreciate the way it was done. E eu vi uma onça que estava em uma árvore e era pequena demais para eu atirar. Eu não queria isto e teve outra pessoa que atirou nela e, quando atirou nela com uma arma grande demais. Estraçalhou a onça. Eu não gostei da maneira como se fez isto. When I got up to Phoenix, I told Brother Dawson that, and Brother Mosley, I know he's here, I seen him the other day, somewhere here. Quando cheguei a Phoenix, eu contei isso ao irmão Dawson e ao irmão Mosley. Eu sei que ele está aqui. E eu vi o outro dia aqui em algum lugar. And he was going up with me, he and his wife, and I said, you watch and see, that's thus saith the Lord. It's going to happen that way. E ele ia comigo, ele e sua esposa. E eu disse, observe e veja, isso é assim diz o Senhor. Vai acontecer dessa maneira. Nights we waited, 4 or 5 nights we'd hunted, or days. Seldom you ever tree a line at night. Por noites nós esperamos, 4 ou 5 noites nós tínhamos caçado, ou dias. Raramente se faz uma onça refugiar-se numa árvore à noite. Happened to be coming home, they turned the dogs loose, this hunter, this Mormon boy. And the lion struck a trail, or the dog struck the trail of the lion, rather than run him up in a tree. Aconteceu de estar vindo para casa, eles soltaram os cães, este caçador, este rapaz mormon, e a onça pegou a trilha, ou o cão pegou a trilha da onça, melhor dizendo, e a perseguiu, forçando-a a refugiar-se numa árvore. And at 10 o'clock at night, they come got us out of bed. We went out there, and there was that same lion in the tree, flashing the lights. Brother Mosley shot him with about a .44 caliber, like to blow the line half in two. And there it was, just exactly the way it was said. E às 10 da noite eles vieram, tiraram-nos da cama. Nós fomos até lá e ali estava aquela mesma onça na árvore, luz brilhando,
O irmão Mosley atirou nela com uma arma mais ou menos de calibre 44, quase partiu a onça em duas. E ali estava, exatamente da maneira que foi dito. The next day I met the chief game warden of the state, another Jack Mormon. Took those boys together, leading them back home to Christ. No dia seguinte, eu encontrei o guarda florestal-chefe do estado, outro Jack Mormon. Levei aqueles dois juntos, conduzi-os de volta a Cristo. I tell you, he's the same yesterday, today, and forever. God proves his word to be so. Eu lhes digo, ele é o mesmo ontem e hoje eternamente. Deus prova que sua palavra é assim. You've heard people say, seeing is believing. That's not altogether true. Many people see and they still don't believe. Vocês já ouviram as pessoas dizerem, ver é crer. Isso não é inteiramente verdade. Muitas pessoas veem e ainda assim não creem. The days that Jesus was on earth, why didn't they recognize him? That he was that word of God made manifest. Nos dias em que Jesus esteve na terra, por que eles não o reconheceram que ele era essa palavra de Deus manifestada? Why didn't the people realize that Moses said, the Lord your God shall rise up a prophet like unto me? And he fulfilled every word that the Bible spoke that he'd do. But they didn't believe it. Porque as pessoas não entenderam que Moisés disse, o Senhor teu Deus te despertará um profeta como eu? E ele cumpriu cada palavra que a Bíblia falou que ele faria. Porém, eles não creram nisto. But God in every age has proved his word to be true. He always proves his word. Mas Deus em cada era provou que sua palavra é verdade. Ele sempre prova sua palavra. Then they say sometimes that seeing is believing. It isn't so. But we know that God goes right on proving his word in every age. Então dizem algumas vezes que ver é crer. Não é assim, mas sabemos que Deus segue em frente provando sua palavra em cada era. We know that he proved it to Adam and Eve, that when he said, the day you eat thereof, that day you shall surely die. We have to admit to that that's truth. We believe that, for he's proved it to us, and we know that it's a truth. Sabemos que ele provou isto a Adão e Eva, que quando ele disse, no dia em que dela comeres, nesse dia certamente morrerás. Temos de admitir isso, que isso é verdade. Nós cremos nisso porque ele nos provou isto e sabemos que é a verdade. Now, we'll just take some places that God did prove his word. Let's take, for instance, in the days of Noah. Agora, somente tomaremos alguns lugares onde Deus provou sua palavra. Tomemos, por exemplo, nos dias de Noé. God spoke to Noah a message that certainly was unscientific and unbelievable. No one could have believed it never rained upon the earth. Unscientific. Deus falou a Noé uma mensagem que certamente era não científica e incrível. Ninguém podia ter crido, nunca tinha chovido sobre a terra. Não científica. Perhaps they were a greater scientific age then than we are now, because they built pyramids and sphinx and so forth in those days that we can't build now. Talvez eles fossem uma era científica maior do que somos agora, porque construíam pirâmides e esfinges e coisas tais naqueles dias que não conseguimos construir agora. They was acquainted with the power of some kind of a mechanical power, perhaps atomic or something, that they could lift those big boulders that we couldn't do it today. Eles estavam familiarizados com um poder, de algum tipo de poder mecânico, talvez atômico ou algo assim, que eles conseguiam erguer aquelas grandes pedras, o que não conseguiríamos fazer hoje. But they did great scientific things. They had something they could embalm a body to make it look natural for hundreds of years. We've lost that art. Porém, eles fizeram grandes coisas científicas. Eles tinham algo com que podiam embalsamar um corpo para fazê-lo parecer natural por centenas de anos. Nós perdemos essa arte. Jesus said, as it was in the days of Noah, so shall it be at the coming of the Son of Man. And we know that we are to enter into another great scientific age. Jesus disse, como aconteceu nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. E sabemos que estamos para entrar em outra grande era científica. And now the message that Noah had was very much contrary to the belief of that day.
in the church, and it was also very much contrary to the scientific research. But God proved His Word to be the truth. God proved that what that prophet said was the truth. E agora a mensagem que Noé tinha era muitíssimo contrária à crença daquele dia na igreja e era também muitíssimo contrária à pesquisa científica. Porém, Deus provou que sua palavra era verdade. Deus provou que o que esse profeta dizia era verdade. Also, we'll take another for just a moment. Abraham was another prophet of the Lord that the word came to. Também tomaremos outro só por um momento. Abraão foi outro profeta do Senhor a quem a palavra veio. And told him when he was 75 years old and Sarah was 65 years old that he was going to have a child by Sarah. Now that was quite a shock to an unbeliever. Ele disse, quando tinha 75 anos de idade e Sara tinha 65 anos de idade, que ele ia ter um filho com Sara. Agora, isso foi um choque tanto para o incrédulo. Could you imagine today such a thing happening even in this day? With all of our scientific achievements and all these test tube babies they talk about and so forth? Poderia você imaginar hoje tal coisa acontecendo até mesmo neste dia, com todas as nossas realizações científicas e todos estes bebês de proveta de que falam e coisas tais? But this old woman now of 65 years old and an old man of 75 years old, but the word of the Lord came to Abraham and told him that this was going to happen, and Abraham believed God. Porém, esta mulher idosa agora com 65 anos e um homem idoso de 75 anos, porém, a palavra do Senhor veio a Abraão, ele disse que isto ia acontecer. E Abraão creu em Deus. Now, no matter how much God spoke and how true it was, Abraham had to believe what God said to make it so. E sem importar o quanto Deus falou e quão verdadeiro era, Abraão teve de crer no que Deus disse para que fosse assim. Now look how that man was tested with his testimony that he did believe. Agora veja como aquele homem foi testado com seu testemunho de que ele realmente creu. That same man that made that confession that he believed God, he's a person like you are sitting here tonight. Esse mesmo homem que fez essa confissão de que creu em Deus, ele era uma pessoa como você é, sentado aqui esta noite. We still believe God. We got to believe His Word is the truth. And He'll prove it that it's the truth, if we'll just believe it. Nós ainda cremos em Deus. Nós temos de crer que Sua palavra é a verdade. E Ele provará isto, que ela é a verdade, se somente crermos nisto. Now look at the hindrance that Abraham had. First thing was his age, 75 years old. And Sarah being 65. She's way past the change of life, the menopause. Agora veja o obstáculo que Abraão tinha. A primeira coisa era sua idade, 75 anos de idade, e Sara tendo 65. Ela havia passado muito da mudança da vida, a menopausa. No doubt but what had stopped many years before. He'd lived with her as a wife. It was his half-sister that probably taken her when she was just a girl, in her teens, and had married her, and it had no children. She was absolutely barren. Sem dúvida que isto havia cessado muitos anos antes. Ele havia vivido com ela como esposa. Ela era sua meia-irmã, provavelmente a tinha tomado quando ela era só uma menina em sua adolescência, e a tinha desposado. E ele não tinha tido nenhum filho. Ela era absolutamente estéril. And now we find that to do this he had to separate himself from all of the peoples who did not believe it in order to make it come to pass. E agora descobrimos que para fazê-lo, ele teve de se separar de todas as pessoas que não criam nisto, para fazer que isto se cumprisse. I don't mean to say you have to separate yourself from peoples, but you have to separate yourself from all the gossip of unbelief and stay away from that. Não é minha intenção dizer que você tem de se separar das pessoas, mas você tem de se separar de toda a tagarelice de incredulidade e ficar longe disso. When people says all those things don't happen, that's a bunch of lunatic people. There's no such a thing as that happening. Just close up your ears and walk away. Don't pay any attention to it. Quando as pessoas disserem, essas coisas não acontecem. Esse é um bando de pessoas lunáticas.
Não há tal coisa como essa acontecendo. Simplesmente tape seus ouvidos e se afaste. Não dê nenhuma atenção a isto. The Bible said that Abraham staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong, giving praise to God. A Bíblia diz que Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado, dando louvor a Deus. His name was changed from Abram to Abraham. The changing of the name made his name Father of Nations. Seu nome foi mudado de Abrão para Abraão. A mudança do nome tornou seu nome Pai das Nações. Could you imagine a man living with his wife, his sweetheart, that he'd lived with her now for all these years, and now somewhere in the age of 80 years old, and his wife 70 years old, and yet without one child or any hope of child, yet claimed that he was a father of nations. Poderia você imaginar um homem vivendo com sua esposa como sua querida, com quem ele já tinha vivido por todos estes anos, e agora com quase 80 anos, e sua esposa com 70 anos, e ainda sem nenhum filho ou alguma esperança de filho, ainda assim declarou que ele era o Pai das Nações. Could you imagine the criticism of his passing fellow man would say, Father of Nations, now how many children do you have at this time? And all the criticism he had to go through with. Poderia você imaginar as críticas de seu companheiro de jornada dizendo, Pai das Nações, agora quantos filhos você tem no momento? E todas as críticas pelas quais ele teve de passar. But Abraham didn't stagger anywhere at all of unbelief. He believed that God was able to perform that which he had promised, that God would prove his word no matter how long it took. Porém, Abraão não duvidou absolutamente em parte alguma por incredulidade. Ele creu que Deus tinha condições de realizar o que tinha prometido, que Deus provaria sua palavra, sem importar quanto tempo levasse. But instead of getting weaker each time like we are prone to do, he got stronger all the time. Mas ao invés de ficar cada vez mais fraco, como temos tendência a fazer, ele ficou mais forte o tempo todo. If it didn't happen today, tomorrow it'll be a greater miracle because it's one day older. Se não aconteceu hoje, amanhã será um milagre maior, porque está um dia mais velho. That was God in Abraham, for he knew that God proved all of his words to be so. Esse era Deus em Abraão, porque ele sabia que Deus provava que todas as suas palavras eram assim. If his children will only take his word so he can prove it by you. That's the only way he can prove his word. Se seus filhos somente tomarem a sua palavra de modo que ele possa provar isto por meio de você, essa é a única maneira dele poder provar a sua palavra. He doesn't prove it to unbelievers. They can't be proved. They're unbelievers. But it's not to unbelievers, it's not for unbelievers, it's to him that believe. Ele não aprova a incrédulos. Eles não podem ser provados, eles são incrédulos. Porém, ela não é a incrédulos, não é para incrédulos. É para aquele que crê. And if he can find somebody who will believe his word, he'll prove his word by you. And sometimes sickness and things happen to us that way, that God can prove himself. E se ele puder encontrar alguém que creia em sua palavra, ele provará a sua palavra por meio de você. E algumas vezes enfermidades e coisas tais nos acontecem dessa maneira, de modo que Deus possa provar a si próprio. Do you remember the blind man that Jesus found? They said, who sinned, he or his father or his mother? He said, in this case, neither, but that the works of God might be made known. Lembram-se do homem cego que Jesus encontrou? Eles disseram, quem pecou, ele ou seu pai, sua mãe? Ele disse, neste caso, ninguém, mas para que as obras de Deus pudessem ser dadas a conhecer. See, it happened to the boy so that Jesus could be glorified. Veja, isto aconteceu ao rapaz de modo que Jesus pudesse ser glorificado. Sometimes sickness is not a curse, it's a blessing that we can stick our faith out there and call those things which are not as though they were. God said so and he'll prove it so if you'll just not weaken under the test. Algumas vezes a enfermidade não é uma maldição, é uma bênção, de modo que possamos estender nossa fé até ali e chamar aquelas coisas que não são como se fossem. Deus disse assim, e ele provará que é assim,
se você tão somente não se enfraquecer durante o teste. He could prove Job one time that he wouldn't curse him to his face. Look at the trial that Job went through, but down in the very jaws of death, he yet said, "The Lord gave, the Lord taken away. Blessed be the name of the Lord." He certainly believed it. Ele pôde provar Jó, certa vez, que ele não o amaldiçoaria na sua face. Veja a prova por que Jó passou. Porém, nas próprias mandíbulas da morte, ele ainda disse, o Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele, sem dúvida, creu. God proved His word to Job. He proved it to Abraham. He proved it so. Deus provou sua palavra a Jó. Ele provou a Abraão. Ele provou que é assim. Also, He proved it by Moses. And when the difficulty was so against him, Moses had it in his mind, perhaps to be a deliverer, that his mother had probably told him he was born a proper child. Ele também provou por meio de Moisés. E quando a dificuldade era tanta contra ele, Moisés tinha em mente que, talvez, para ser um libertador, que sua mãe provavelmente lhe havia dito que ele nasceu um menino formoso. She was his tutor that raised him up in Pharaoh's palace. No doubt had told him, "Son, we have prayed that we be delivered, and we believe that you are that child that God will use to deliver." Ela foi sua tutora que o criou no palácio de Faraó. Sem dúvida lhe havia dito, filho, nós temos orado para que fôssemos libertos, e cremos que você é esse menino que Deus usará para libertar. And then when he come up and was to be the son of Pharaoh's daughter, and we find out that he was to be heir to the throne, well, no doubt it was in their mind then that he would become the next Pharaoh, and that's how he would deliver the people, by being the next Pharaoh. E então, quando ele cresceu e era para ser o filho da filha de Faraó, e verificamos que ele estava para ser herdeiro do trono. Ora, sem dúvida que estava na mente deles, então, que ele se tornaria o próximo Faraó. E é assim que ele libertaria o povo ao ser o próximo Faraó. But God had if that would have been so, then He would have done it through a material, through a act